que eu queria te perguntar também é que você chegou a declarar que uma vez você imitou a voz de um homem idiota pra ser aceita, pra estar num... Cara, eu imitei muitos homens. E não tenho nenhum orgulho disso, sabia? Quando é que você começou a ir contra esse movimento? Quando eu percebi o que eu estava fazendo. Porque era muito comum na minha época, anos 80, um monte de mulher entrando no mercado de trabalho. Não é que a gente olhava para cima e tinha um modelo feminino para copiar. Todos os presidentes de empresa eram homens, todos os empresários eram homens, todos os caras de negócios eram homens. Se a gente queria entrar no mercado de trabalho, a gente tinha que agir como eles agiam. E isso significava não ter muita vida pessoal, ou pelo menos não falar dela. Se tem filhos, terceirize a responsabilidade, porque não é que você vai sair no meio da tarde para levar um filho no médico, para acudir um filho com problema. Se tá difícil, não vai chorar nem no banheiro, chora em casa sozinha no travesseiro à noite. Demonstre força. E a gente começou a usar aquelas ombreiras. Nos anos 80 foi muito moda. Eu até gosto de alguma ombreira, eu acho bonitinho, deixa assim uma silhueta bonita no corpo feminino, mas era um exagero, a gente era, sei lá, uns jogadores de rugby. A gente usava sutiã com ombreira, o sutiã já vinha com uma ombreirinha, aí você botava o blazer com ombreira por Gente, cima. eu já tive esse sutiã com ombreira. Você teve? Teve. Ah, eu achava que só na minha época tinha acontecido essa tragédia. Eu era adolescente, eu era, assim, bem nova. Acho que foi um dos meus primeiros sutiãs, inclusive, com ombreira. Com ombreira, ele já vinha com ombreira, gente. E a gente botava com toda a ombreira do blazer por cima. Isso pegou. E pegou por quê? Porque tinha público. A gente realmente queria se ombrear a eles. E a gente usava também maquiagem assim, que era um pouco mais suave, a gente prendia muito o cabelo, não usava cabelo comprido para trabalhar, a não ser que ele estivesse preso. E eu fiz muito isso, eu imitei muito isso, mas eu só me dei conta de que eu tinha feito isso muito mais tarde, lá no começo dos anos 2000, quando eu comecei a estudar os movimentos feministas, quando eu comecei a me interessar por quem eu era, e pela minha capacidade de gerar equilíbrio na minha própria vida. Porque até então eu só tinha trabalhado. E era um fenômeno muito comum, eu sou apenas mais uma representante dos anos 80, das mulheres daquela época, que queriam sair de casa para trabalhar e aceitaram meio fazer isso imitando homens e sem deixar nada para trás. Então você tinha que continuar sendo uma dona de casa perfeita, você tinha que continuar dando conta de ser uma esposa, uma companheira ideal, você tinha que continuar sendo uma boa mãe, você tinha que continuar com todos os outros atributos historicamente considerados femininos e todas as missões da economia do cuidado, e ainda dar conta de um mercado de trabalho trabalhando 14, 16 horas por dia, porque era assim que era legal na época, era assim que era glamuroso, era assim que os homens faziam. Então, só mais tarde eu entendi o que eu tinha feito e o grau de violência que eu tinha cometido contra mim mesma. E mas que eu estava sendo também, né? Você não tem culpa alguma. Claro, assim, não aponta uma arma para minha cabeça e me Sim. trucido com isso de jeito nenhum. Eu acho que era o que acontecia naquela época, paciência. Mas se eu fiz e todas as mulheres daquela época fizeram, foi justamente para que as mais novas não precisem fazer hoje, sabe? Então, as empresas têm que ter mais espaço, têm que ter mais consciência de que são trabalhos diferentes, são gestões diferenciadas e você precisa ter um ambiente de conforto para o trabalho feminino, porque alguém precisa continuar parindo, senão a humanidade deixa de existir. E quando a gente pare um bebê, alguém tem que cuidar dele. Então, ou essa tarefa é 100% dividida, ou a mulher vai continuar arcando com isso e ela vai precisar de tempo para isso, porque senão você vai ter um mundo completamente desequilibrado de crianças largadas por aí, sabe? Não dá para abrir mão disso para só trabalhar. Como você precisa da mão de obra feminina hoje, dê espaço para que ela se manifeste em todos os seus universos. Sim. Sabe? Para que seja bom para todo mundo. Você sabe que agora você falando, veio uma memória a minha mãe trabalha com engenharia, né? Então, sempre um ambiente muito masculino. Muito masculino. Parabéns para ela. E ela, eu lembro que ela sempre usou roupa social, né? Então, vestido muito longo, blazer, calça, sempre roupa social. E eu cresci achando que esse era o uniforme dela de quem trabalho. Eu falava, Exato. gente, achei que era um uniforme. E depois, assim, depois de muito tempo, acho que em uma conversa também informal,
Ela falou que ela usava essa roupa para ser respeitada pelos homens, porque o ambiente Exatamente. masculino, ela era a única mulher sentada à mesa e se ela não tivesse com uma roupa assim, ninguém respeitava. E Eles eu falei, tinham meu meio que Deus. esquecer que tinha uma mulher na mesa, sabe? É. Então, quanto mais despercebida no seu gênero você passasse, mais aceita você seria. É. Então, quanto mais firme, quase grossa você parecesse, você seria melhor aceita. Olha a maluquice, sabe? Não, é exatamente o que a minha mãe passou, o que ela fala até hoje, a maneira de se impor, a maneira, até às vezes ela trazia para casa, a gente falava, meu Deus, né, será que ela era mais rígida, assim, também, porque ela separou do meu pai quando eu nasci, então, né, não tinha aquela figura masculina, ela entendia que ela tinha que ser as duas figuras, e realmente todo esse comportamento vem do mercado de trabalho onde ela precisou se impor para ser respeitada. Que loucura, né? Então, Onde a nossa roupa fala, e o duro é que isso até os dias de hoje. até o tom de voz. É. Não dava para você ter um tom de voz assim muito suavezinho, sabe? Hoje, quando eu vejo reportagens que eu fiz quando eu era bem novinha, eu percebo que minha voz não era tão grave. E eu não sei em que momento eu fiz isso, eu tornei a minha voz mais grave, mas eu certamente fiz. Porque ela não era assim. Aham. E então, assim, a ponto de mudar o seu tom de voz para ser mais aceita, sem perceber isso. Imagina quantas coisas a gente passou em gerações ainda anteriores à minha, para ter um mínimo de respeito na sua própria produção. Sim, É um mundo muito machista. muito. É um mundo muito cruelmente machista, sabe? E quando veio a plataforma Tempo de Mulher? Quando eu comecei a entender essas coisas, quando eu comecei a entender que a história era uma história contada para os homens, que as empresas tinham sido feitas para que homens trabalhassem nelas e que se a gente quisesse trabalhar, tinha que imitar eles, e eu falei, eu não posso viver desse jeito, eu não quero estar o resto da minha vida casada com o meu trabalho. Eu preciso ter outra vida, eu preciso ter alguma vida pessoal, senão eu vou ficar muito infeliz mais tarde. E aí eu comecei a planejar que tipo de pessoa eu queria ser. E isso incluía usar as roupas que eu quisesse usar, ter os amigos que eu quisesse ter fins de semana, poder tirar férias sem me sentir culpada porque estava descansando, poder ter uma vida amorosa, legal, tranquila, poder escolher um companheiro que eu pudesse encontrar. Porque, né, com 16 horas dentro de uma empresa, você não encontra. Você não tem nem tempo, né? Você não tem tempo, sabe? Eu queria ter outra vida, diferente daquela que eu estava tendo. E para isso eu comecei a estudar o que os movimentos femininos e feministas me diziam sobre isso. E comecei a compreender que era uma lógica universal. Não estava em mim o desequilíbrio, estava no tipo de tarefa que eu abracei para poder ser reconhecida pela minha produção intelectual. Eu venho de um ambiente de casa que foi razoavelmente legal para mim, porque apesar de ter uma família careta, meu pai era um cara também mineiro, razoavelmente conservador, e minha mãe deixou de trabalhar quando se casou com ele para ser uma dona de casa, ele não me criou para ser mais uma dona de casa. Ele me criou me impondo até desafios intelectuais. Quando eu era pequenininha, ele me dava livros de pessoas adultas para ler. Eu tive que ler A Mulher de 30 com 12 anos de idade. Claro que eu não entendi nada, eu tive que ler tudo depois de novo, mas ele me estimulava por valores que não eram a beleza apenas, a qualidade do cabelo ou a sua capacidade de ser docinha e sentar direito. Ele me estimulava a procurar outras coisas dentro de mim. E foi muito bom para mim isso, porque eu não tive barreira dentro de casa para sonhar em ser quem eu queria ser. E o meu grande sonho era sair de Brasília, porque eu queria ver o que tinha fora dali. A gente não tinha dinheiro para viajar. Quando a gente viajava, ia para o Espírito Santo, para a praia de Mineiro, sabe? Então eu fui sair do Brasil pela primeira vez, eu já tinha 23 anos de idade e foi a trabalho. Então, até lá eu sonhava. E eu escolhi uma profissão que pudesse me tirar dali de alguma maneira, que pudesse me dar horizonte, me dar mundo.
E o jornalismo realmente me propiciou isso tudo. E eu acho que eu dei um pouco de sorte também, porque nem sempre a gente escolhe alguma coisa que a gente sabe fazer com algum talento, mas eu acho que eu tinha, ao contrário do que me disse a moça lá atrás, eu acho que eu tinha talento para isso Com e eu fiz certeza. uma carreira nisso. Então, eu pude ser quem eu imaginei ser. Agora, depois que eu saí de casa, óbvio que eu tive que costurar isso a minha vida inteira, né? Então, lá perto dos 40, eu falei, não, eu preciso ser também uma pessoa mais equilibrada. Eu quero chegar a algum outro lugar que não seja só o trabalho. Eu preciso de outras coisas para ser feliz.